Tradutor. Otaquinho Souta acordou em um teto desconhecido. Ele bocejou e esticou o corpo. Ele se sentiu estranhamente revigorado. Como se algo pesado fosse tirado do seu ombro. Já se passaram 2 dias desde a batalha na floresta desolada. Bom dia, uma voz doce veio ao lado dele. Souta virou a cabeça e viu uma bela mulher madura deitada ao lado dele. A mulher tinha longos cabelos brancos, orelhas de gato brancas e cauda. Certo, eu entrei em um bordel. Souta pensou. Ele ficou aqui para desabafar seus sentimentos. Ele não seria capaz de controlar sua luxúria se não os deixasse sair. Bom dia, Souta respondeu a mulher. Ele então se levantou e vestiu suas roupas. Você é bastante selvagem, apesar do seu tamanho. A mulher o provocou. Souta só conseguiu sorrir ironicamente com suas palavras. Sua altura não era algo de que se orgulhava. Para um goblin, ele se considerava alto, mas, comparado aos humanos e animais, ele era considerado um homem baixo. É verdade que assim que eles entraram na sala, ele se tornou uma pessoa diferente. Ele deixou sua luxúria o consumir ontem à noite. Ele fez de tudo para a mulher apenas para satisfazer seu desejo. Não faço isso há muito tempo, disse Souta, e colocou 5 moedas de ouro na mesa. Seu pagamento. Obrigado, você pode me visitar novamente e eu vou te dar um bom momento. A mulher disse sedutoramente. Tudo bem, também vou levar meu amigo, então você pode me recomendar para alguns de suas amigas nesse momento, disse Souta, saindo da sala. Ele realmente queria trazer Brian com ele, mas assim que eles entraram na cidade Ladros, Brian desapareceu como uma bolha. Com aquele olhar inocente, aposto que ele vai desmaiar ao ver o corpo nu de uma mulher, Souta murmurou em voz baixa. Ele foi ao mercado comprar para Yuko algumas frutas e carnes de que ela gostava. Depois disso, ele foi para o rancho e alimentou o Yuko. Ele ia faltar à aula hoje. Ele tinha outras coisas a fazer, então ele se preocuparia com sua aula mais tarde. Ele sorriu ao imaginar o rosto de Lumilia quando ele matou a aula. Afinal, ela lembrou a ele e Brian de não faltarem às aulas antes de se separarem ontem. Depois de alimentar Yuko, ele entrou na pousada e levou sua sacola com ele. Ele abriu sua bolsa e viu as coisas dentro. Esses 2 são para minha evolução, disse Souta. Em seguida, tirou uma orbe esverdeada. Este era o orbe de um monstro de nível 40. Naquela época, quando ele estava tentando sair da floresta desolada, ele encontrou o cadáver de um monstro que possuía uma orbe de monstro. Então ele demorou para pegar o orbe do monstro. Com isso, vou ficar rico, Souta murmurou enquanto segurava o orbe do monstro em suas mãos. Ele podia sentir o Feron dentro do orbe. A poderosa energia de monstro. Com isso, ele não precisaria se preocupar com dinheiro. Ele teve muita sorte de ter encontrado aquele monstro. Eu também formarei meu próprio orbe de monstro quando atingir o nível 40, disse Souta e colocou de volta o orbe de monstro dentro da bolsa. Ele pegou sua espada e saiu da sala. Ele saiu com Yuko. Ele se perguntou onde ele deveria vender este orbe de monstro. Se ele agisse errado, então muitas pessoas iriam atrás do seu orbe de monstro. Portanto, ele deve ter cuidado e não permitir que outras pessoas saibam sobre o orbe de monstro. Havia 2 comerciantes que vieram em sua mente. Era Jimmy o anão. Jimmy foi o mercador que conheceu quando viajava para a cidade Ladros. Ele é uma das primeiras pessoas que Souta conheceu neste mundo. Se ele não estava errado, Jimmy era membro do Grupo Lane, uma grande corporação empresarial. O outro era o anão da Vila Bolmar. Ele fez a missão de escolta naquela época para ir para a Vila Bolmar. Foi quando ele foi para o subterrâneo com Jack e os outros aventureiros para salvar a vila. Seu objetivo real naquela época era a arma de grau escuro espada Vajra-saia. Depois disso, o anão deu a ele algumas de suas mercadorias para ajudá-lo a repelir pessoas anormais. Esses 2 mercadores foram os que lhe vieram à mente. Ele conheceu muitos comerciantes na cidade de Ladros, mas esses 2 eram diferentes. Já que não sei onde o anão está, devo ir até Jimmy, murmurou Souta. Ele decidiu ir para o Grupo Lane porque nem sabia qual era o nome do anão. Então, como ele o encontraria se não soubesse nem o seu nome?
Solta se virou e encarou Yuko. Ele afagou sua cabeça e disse, vou comprar uma mansão para mim e um rancho para você com o dinheiro que receberei. Você não precisa ficar naquele lugar apertado. Mu. Yuko deixou escapar um som confortável. Hehe, boa menina. Eu vou mimar muito você. Ha ha ha, afinal, eu sou rico agora. Solta riu. Yuko abriu os olhos e olhou para ele com uma expressão confusa. Ela estava se perguntando por que ele riu de repente. Vamos agora. Solta se virou e disse. Yuko seguiu em silêncio. Os dois chegaram na frente de um enorme edifício depois de caminhar por uma dúzia de minutos. Em frente ao prédio estava o nome da empresa escrito em letras maiúsculas. O prédio tinha 6 andares no total e estava lotado de funcionários vestindo um casaco preto como uniforme. É enorme, Solta murmurou enquanto caminhava em direção à porta e abria lentamente. Dentro do prédio, ele viu muitas coisas que foram obtidas por um preço alto. Parecia uma recepção moderna. A recepcionista estava lidando com as coisas com computadores. Os funcionários podiam até conversar com seus protetores de ouvido. Droga, eu não deveria mais me chamar de rico. Solta pensou enquanto caminhava em direção à recepcionista. O que posso fazer por você, senhor? A recepcionista perguntou em tom educado. Ela tinha longos cabelos castanhos presos em um coque. Sua altura era bastante alta para uma mulher e seu uniforme cabia nela. Onde está Jimmy? Solta perguntou diretamente. Você pode esperar aqui um momento, senhor. A recepcionista perguntou a ele. Jimmy era um dos chefões do grupo Lane e não era como se todas as pessoas pudessem conhecê-lo. Tudo bem. Diga a ele que Solta está aqui. Solta acenou com a cabeça para ela. A recepcionista olhou para ele se perguntando se ele realmente conhecia Jimmy. Ela segurou o protetor de ouvido e disse algo. Ela parecia estar falando com Jimmy através dos tampões de ouvido. Depois disso, ela enfrentou Solta e disse, vou levá-lo para dentro, senhor. As pessoas de dentro que faziam negócios com a corporação olharam para Solta. Eles estavam se perguntando se ele era um VIP, pois ele poderia ir aos andares superiores e se encontrar com um dos executivos da corporação. Solta não fazia ideia de que Jimmy era um dos executivos da Lane Corporation. Ele só sabia que Jimmy fazia parte desse grupo. Bem, não importa para ele, desde que possa ganhar benefícios por meio de sua conexão. A recepcionista conduziu Solta até uma das salas do último andar. Este era o escritório de Jimmy. A recepcionista bateu suavemente na porta e disse, senhor, eu o trouxe aqui. Ok, obrigado. Uma voz soou atrás da porta. Solta sabia de quem era aquela voz. Ele agarrou a maçaneta da porta e a abriu diretamente. Ele viu Jimmy sentado na cadeira no fundo da sala. Bela sala, Solta comentou enquanto olhava ao redor da sala. Certo. Jimmy riu de suas palavras. Solta sabia que as coisas aqui vinham do país mecânico. Jimmy não venderia as coisas que conseguiu do país mecânico, senão seria caçado. A tecnologia do país mecânico era avançada e lhes dava uma vantagem na guerra. O poder desses veículos voadores, blindagem mecânica, dispositivo de comunicação de longa distância e poderosas armas avançadas. Todos estes dominaram os países ao redor do país mecânico. Foi opressor. O poder do exército do país mecânico com suas armas avançadas. Quanto tempo se passou desde que nos conhecemos? Jimmy disse. 2 semanas desde que me matriculei no instituto. Disse Solta. Você é bem famoso hoje em dia. Já ouvi rumores sobre o domador do urso de pelo vermelho. É você, Yuko, certo? Jimmy riu. Bem, sem comentários sobre isso, disse Solta. Em seguida, tirou a mochila das costas. Eu tenho uma oferta para você. Me diga o que é. A expressão de Jimmy tornou-se séria. Quando se trata de negócios, Jimmy sempre foi sério. Aqui. Solta tirou o orbe do monstro em sua bolsa e colocou-o em cima da mesa de Jimmy. Combo, 42,60.